Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos dele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, ele assume um tom de despedida de Jesus. Jesus que, próximo de subir ao céu, ele já prepara os seus discípulos para a sua partida, mas não é uma partida em que deixará os apóstolos órfãos, mas pela subida de Jesus, descerá o Espírito Santo que irá impulsionar a vida da igreja e a missão, consequentemente, da mesma. Jesus, antes de subir para o Pai, ele insiste com os seus discípulos para a necessidade de amar verdadeiramente. Nós compreendemos amor de muitas vezes de forma equivocada. Nós associamos sentimentalismo a amor, mas é totalmente o oposto. Amor nunca foi sentimentalismo e vice-versa. Quando nós queremos dizer que nós sentimos amor pelo outro, nós falamos de sentimentalismo, mas amor não passa pela dimensão do sentimentalismo. Às vezes, o sentimentalismo expressa outras carências que nós temos na nossa condição humana. A definição mais perfeita de amor que nós podemos ter é sempre aquela que Jesus dá para nós no alto da cruz. E ao percebermos Jesus no alto da cruz, nós vamos também compreender o que é de fato amor. Na tradição cristã, amor é sempre uma escolha, ou seja, eu decido amar o outro. Amor, ele ultrapassa isso que nós sentimos no nosso cotidiano, porque também é a possibilidade de renunciar a si mesmo em prol de uma situação ou de uma pessoa. O amor, ele nunca espera nada em troca, simplesmente ama. Se tiver recompensa, ótimo, mas se não tiver também, não tem problema, porque o importante não é o que se recebe com o que eu amo, mas é eu amar. Gosto sempre também de usar o exemplo de uma mãe. Mesmo que ela não seja retribuída pelo afeto do filho, ela simplesmente ama o seu filho, sem esperar recompensa, porque o que importa para ela é amar. Conferir conosco também da mesma forma. Deus nos ama porque Ele quer, não porque espera uma retribuição nossa, mas nós sabemos que o amor também, nós precisamos retribuir a Deus esse amor que Ele tem para conosco. Não porque Ele espera a recompensa, não porque Ele espera que nós devolvemos alguma coisa, mas porque essencialmente nós sentimos necessidade de retribuir a Deus esse amor gigantesco que Ele tem para conosco. Então, o amor é sempre uma decisão. Eu decido amar. E aí, quando eu decido amar, eu preciso também estar disposto a arcar com as consequências do amor, que é renunciar, que é saber acolher o outro, independente do que eu acredito, do que eu queira, mas também de acolher o outro como ele é.
Quem ama verdadeiramente não tenta tornar o outro um fantoche em suas mãos. Ah, você precisa fazer isso, precisa melhorar isso. Isso não é amor, isso é querer ter o outro com propriedade. Quando Jesus nos ama, sobretudo no alto da cruz, Ele não diz, olha, você tem que ser dessa forma, mas Ele aponta o caminho de salvação. Você trilha se você quiser, e se você quer ser salvo. Se você sabe apreciar o amor verdadeiramente, você vai compreender que eu preciso corrigir alguns equívocos na minha vida para amar verdadeiramente. Caso contrário, eu não sei o que é amor. Ele gosta também de usar o exemplo sempre da união conjugal de um homem e de uma mulher, em que se os dois não aprendem verdadeiramente o que é amor, a vida matrimonial não vai à frente. Está fadada ao abismo, a terminar, porque precisam renunciar um ao outro para que a vida conjugal possa dar frutos com base no amor. Se o amor é uma decisão, eu preciso escolher diariamente o outro ou a minha vida. Não é um sim definitivo e basta. O sim é dado do cotidiano. Porque se quisesse o sim para sempre, é muito fácil. Na minha vida de padre, o sim que eu preciso dar é todo dia. Quando eu acordo no domingo, 6 da manhã, que eu poderia acordar 8, eu falei, meu Deus, é isso mesmo que eu quero? É assim o sim. Quando a esposa precisa acordar cedo, talvez para fazer o café do esposo, que sai para trabalhar, que ele se pergunta, é essa a vida mesmo que eu quero? Quando a mulher contempla o seu marido, que já não tem mais aquele físico dos primeiros anos, a barriga já é avantajada, o cabelo já começa a ficar branco, os dentes já começam a cair da boca, e ela diz, não, é esse homem que eu escolhi para compartilhar a minha vida. E vice-versa. Quando o homem vê a mulher já com os pés ligados no rosto, as celulites aparecendo, o cabelo já não é mais tão bom quanto na juventude, quando a gordura já vai aparecendo, já precisa usar uma chapa, etc. Ele diz, não, foi essa mulher que eu decidi compartilhar, que eu decidi amar. Então, se eu não reconheço o fundamento do amor, quando o físico for chegando entre aspas, a decadência, eu vou dizer, não quero mais não. Eu quero uma pessoa que a aparência seja agradável. Por que eu faço isso? Porque eu não sei o que é amar o outro. Eu não amo o outro verdadeiramente, eu amo a aparência. Por isso nós precisamos compreender verdadeiramente o que é amor. Amor é sempre decidir. Amor é uma escolha. Eu escolho amar e estar com o outro. Assim como Cristo nos fez. Quando nós não merecíamos sermos amados, Ele faz a opção de amar. Quando no alto da cruz Ele vê a sua condição humana diante do sofrimento, Ele escolhe amar. E a forma de amar de Deus é sacrificando aquilo que Ele tem de mais precioso em prol da nossa salvação. Então nós precisamos aprender verdadeiramente esse amor em que Cristo nos ensina, sobretudo no alto da cruz. Amor não espera recompensa, simplesmente ama de forma generosa, sem querer que outros ofereçam o que não podem. Uma outra dimensão do Evangelho de hoje é como diz Cristo, Jesus já assume o tom de despedida. Ele está indo, mas Ele diz, olha, eu vou, mas vocês não ficarão só. O meu Pai, o Deus, enviará para vocês o defensor, o Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental na missão da igreja, porque quem é que nos ajuda a compreendermos a vontade de Deus, a interpretar realmente as Sagradas Escrituras, é o Espírito Santo. Ele que ilumina a nossa mente, o nosso coração obscurecido pelo pecado, para verdadeiramente sabermos qual é a sua vontade. O Espírito Santo é que funciona a igreja e como o Pai e o Filho sustenta a missão da igreja. Nós podemos interpretar as Sagradas Escrituras de acordo às nossas teologias, ao nosso bel prazer? Não podemos. Porque tem um livro, devemos ser orientados. Nós podemos ler, podemos buscar ajuda e, sobretudo, pedir o auxílio do Espírito Santo para que nós possamos compreender verdadeiramente a vontade de Deus. Para concluir, é importante recordar que Jesus diz de guardar a palavra de Deus.
de observar. Isso aqui para nós cristãos é importante, porque nós não só escutamos, mas nós devemos viver no nosso cotidiano o que nós escutamos, a palavra de Deus. E quem nos ajuda a fazer isso é o Espírito Santo. A nossa fé é essencialmente fé de prática, e não fé de palavras ou de boca. Embora a palavra seja importante na igreja, mas ela precisa ser praticada no nosso cotidiano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja louvado.